favor, chefe. Então, uma boa tarde, boas-vindas, né, a todos e todas vocês. Hoje a gente está aqui ao lado da Márcia, da Giovana, que é a nossa querida estagiária. Estamos com o Elkey Costa, que ele trabalha lá no TJ do Ceará. Estávamos brincando que virou muito próximo, né, Márcia? Márcia teve com ele essa semana em Minas Gerais, vai estar semana que vem em Brasília. E nos últimos meses ele tem dado muito apoio e feito até uma mentoria, né, meio que direta e indireta para a gente aqui no Laboratório de Inovação, porque os trabalhos que eles têm desenvolvido lá no TJ do Ceará, na parte de inovação, são, assim, dignos de serem copiados mesmo, né, o Elkey, sem nenhum pudor. Tanto a questão de vocês, da pesquisa de dados, de como vocês trabalham, da questão mesmo dos mandados de execução penal, eu acho que são reproduzíveis por todos nós. E então agradeço. Eu falei para a Márcia, só peço licença que eu tenho um outro compromisso, então vou ter que sair um pouco mais cedo. Agradeço a presença e o tempo de todos vocês, a disponibilidade, e passo a palavra para a Márcia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Giovana. Então, né, a Giovana já falou, nosso caríssimo que estive com ele, a última vez que o vi pessoalmente foi há umas 14 horas atrás. Isso. Então, a gente já trocou figurinha, sempre bom, e sempre sobre esse tema, e ontem no evento, embora fosse sobre linguagem simples, surgiu um pouco do tema que a gente vai descobrir, né, conversar hoje, que é o deslumbre, né, na inovação. Então, é o que, além de ele ser, né, coordenador lá do LabLuz, do TJ Ceará, ele também é mestre em informática e especialista em gestão judiciária e gestão de TI. Então, uma pessoa também que a gente gosta de estar por perto, como a chefe falou, ele sempre se prontifica, a gente, né, conversa, ele faz mentorias relâmpago, então vale muito a pena essa conversa. E o que nos motivou a trazer você aqui, que já te agradecendo, né, pelo seu tempo e sua disposição de novo, foi o seu artigo que você escreveu esses dias aí no LinkedIn sobre o deslumbre na inovação, né? Então, a gente quer saber se é vislumbre ou deslumbre, e eu estava brincando agora aqui, né, com as meninas, que se tem cartaz, tem história, né? A gente brinca com isso. Então, o que te motivou a escrever, né, a ter essa necessidade dessa perspectiva crítica com relação à inovação pública, né? E que te motivou a fazer esse texto? Então, só para a gente começar. Bem-vindo, amigo. Ótimo. Ok, obrigado pelas boas-vindas, pelas palavras generosíssimas da Giovana. Eu fico muito lisonjeado que algumas ações nossas sejam copiadas, né? Como ela disse, o termo é esse e sem muito arrodeio. E eu acho massa, porque eu entendo que esse reuso. Ele é um atalho para a gente avançar junto, todo mundo crescer junto. A gente não precisa se dedicar a vencer os mesmos desafios tipo, que um colega do lado, tipo, o Toada Lab ali já venceu esse desafio. Posso puxar a mão ali, ó, me dá uma ajuda nisso aqui, eu não preciso inventar a roda outra vez, né? Então eu acho massa, essas palavras dela são inspiradoras, assim, é, é, entender que tem eco. As coisas que eu escrevo, ou as práticas que o laboratório adota por aqui, tem eco e tem gente entendendo e enxergando algum valor nisso, isso é lisonjeiro, assim, eu fico feliz de saber que tem utilidade, que a gente está produzindo alguma contribuição para o ecossistema de inovação do judiciário, pensava eu, mas a gente está vendo que tem coisas que a gente está fazendo aqui que não estão sendo feitas também nos laboratórios do Executivo. Ontem a gente estava lá no LabMG, né, com o pessoal da segunda semana de linguagem simples, segunda semana mineira de linguagem simples, mas esses dias eu tive com o pessoal do INSS também, batendo um papo desse tipo aqui, e, e todas as vezes que a gente fala nesse assunto em específico, que está totalmente ligado com o deslumbre na inovação, e eu vou te contar algumas histórias, parece que ninguém tinha pensado nisso ainda. E a nós aqui era tão evidente que a gente ficou assim, nossa, a gente tá dando uma bobeira aqui, peraí. A gente tá fazendo coisas fofinhas,
mas a gente está muito deslumbrado com o que a gente faz. A gente fez muita coisa que a gente ficava deslumbrado. Olha que legal isso que a gente fez. Mas era muito subjetivo, né? Eu achava legal, a pessoa que encomendou ao laboratório aquilo ali achou legal, mas as pessoas vêm e vão, né? Aquilo tem que ter um valor institucional e isso é impessoal. Eu preciso de impessoalidade nessa aferição do valor. Não pode ser o que fulano acha legal, o que o outro fulano acha legal. Tem que ser aquilo que gerou valor para a instituição. E eu só conheço um caminho, dados, para mostrar esse valor. E aí tem algumas histórias, e tem uma bem recente que nós tivemos aqui, para responder a sua pergunta de onde veio a provocação para escrever esse artigo que você mencionou. Eu fui para uma reunião, a gente está fazendo um experimento. Hoje eu tenho quase 30 experimentos concomitantes rodando no LabLuz. E aí tinha um candidato ao experimento, e aí eu vou para o primeiro contato com esse parceiro, que é potencial parceiro, né, que busca o laboratório, né, apresenta uma proposta. E aí eu vou com o canvas do experimento embaixo do braço e ponho, né, em cima da mesa para a gente conversar. Vamos ver se o que você está trazendo é um experimento ou não. E aí, na mesma semana, aconteceram dois casos, e aí eu disse, cara, eu tenho que escrever sobre isso. Um primeiro caso é um pedido que chega de um juiz que tinha uma ideia que eu achei fenomenal, eu fiquei seduzido pela descrição, eu fiquei deslumbrado pela maneira como ele descreveu a solução. Né? Ó, a gente vai querer um aplicativo que tenha chat que seja integrado com o ChatGPT e um ChatGPT específico, treinado só numa legislação específica, que a gente possa conversar via WhatsApp com ele e tal. Nossa, era tão detalhado, assim, era tão rico, que você ficava assim, meu Deus, quando isso estiver rodando, eu vou querer ser usuário disso aqui. E era um troço bem específico, direcionado para auxiliar a justiça. Eu disse, não, eu vou querer, né, entregar uns mandados aí só para experimentar esse negócio, que vai ficar lindo isso aí quando estiver rodando. Mas a minha resposta para ele foi a seguinte: aqui no laboratório, e essa é a forma que a gente entende a inovação, né? Os laboratórios de inovação. Aqui no laboratório, a nossa entrega não é artefato, expediente simplificado, também não é robôs ou automações dentro do PJE ou em qualquer outro sistema, ou também não é assistentes virtuais com inteligência artificial. Todas essas coisas podem ser feitas por inúmeras pessoas que já operacionalizaram essas entregas. Eu tenho na nossa Secretaria de TI pessoal super competente e uma equipe bem maior do que a do laboratório para entregar soluções de tecnologia. E eles são especializados, eu digo isso porque a minha formação é computação, o meu cargo no Tribunal de Justiça é analista de TI. Então, o processo de trabalho que roda dentro da Secretaria de Tecnologia da Informação é um em que a entrada é exatamente a descrição de um desejo. Olha, eu quero um aplicativo que faça isso, eu quero um site que faça aquilo, eu quero uma funcionalidade no sistema que faça isso. Um desejo entra, mas um desejo claro, definido. Olha, vai ter esse tipo de usuário, vai ser, que a gente chama de especificação, né? São requisitos de um software. Ele entra e aquilo que entrou vai sair no final. Vai ser implementado e vai sair no final. Você vai testar, e se você disser, tá igual ao que eu desejei, aí você homologa e aquilo vai para produção. Já tem um processo para fazer isso, está operacionalizado e parte do processo, inclusive, está automatizado. Eles são muito competentes, a nossa TI é muito boa. E aí, quando você tem uma solução dessa pronta, a minha resposta foi essa, né? Foi assim, embora seja sedutor e fazer isso fosse assim, nossa, isso vai dar matéria. Eu vou fazer isso aqui e vai, ó, LabLuz ou TJ lança aplicativo. Aquilo era sedutor, era deslumbrante. Mas embora fosse, não era o meu métier, não é o que a inovação se propõe a fazer. Ou pelo menos não é a postura que a gente adotou aqui para a inovação. É, porque o que a gente faz, no final das contas, que não é tecnologia, não é simplificação, o que a gente faz é geração de conhecimento. Os laboratórios são espaços que foram pensados para errar rápido. A gente experimenta coisas. Eu gosto demais, teve no encontro de labs da ENAP, alguém estava no palco, e eu detesto esquecer o nome das pessoas que estão no palco, mas alguém estava no palco e falou assim, os laboratórios de inovação são como pequenas lanchas
que vão ali ao lado do transatlântico, que é a instituição, né? E mudar um grau na direção do transatlântico custa muito. Tanto custa muito em tempo, quanto custa muito em esforço. Mudar um grau, eles vão virar um pouquinho para a esquerda. É um esforço tremendo e você só vai ver essa virada milhas náuticas depois, porque ele demora para virar. E aí, ao invés de dizer toda a ilhazinha que vai passando ali lá no horizonte, o transatlântico vai lá para ver se dá pé, se tem onde ancorar, se tem comida para a tripulação, para os ocupantes do navio. Ele manda uma lanchazinha pequenininha que vai lá, aí se frustra, né? Ela vai lá e não, ó, aquilo ali deu errado. Aí volta e diz, não, segue o caminho porque ali não tem futuro para nós. Tinha pedra na chegada, não tem ninguém lá e não tem comida para nós, segue a viagem. Então, a gente nasce, os laboratórios de inovação, nesse contexto de ser uma célula num organismo gigantesco com autorização para errar. Na verdade, com estímulo para errar e para errar logo. Então, o que a gente tem que fazer é experimentar. E aí, a minha resposta para o juiz que pediu aquela solução que eu estava citando foi a seguinte: doutor, a nossa matéria-prima é o desconhecido. A sua solução, ela me parece que resolve o problema. Você já está chegando com o remédio, para você, olha, é isso aqui que eu quero. Então, quem entrega isso é a Secretaria de Tecnologia da Informação. Eles são muito bons. Se entrar um desejo na ponta, sai um software na outra. Mas a gente aqui no laboratório trata não com desejos de solução, a gente trata com problemas. E a solução pode ser que seja um aplicativo, mas também pode ser que seja um treinamento, pode ser que seja uma mudança comportamental na equipe, ou nos usuários, ou, enfim, a gente vai estudar soluções e vai se frustrar e errar em várias. E aí, no final, a gente vai descobrir que era uma simplificação, o que resolveria o problema, o que amenizaria o problema. Mas o que a gente recebe como matéria-prima é problema, não é solução. Então, demanda, né, demanda que está clara na cabeça de alguém, olha, eu queria simplificar isso, quando a demanda é de simplificação. A minha primeira pergunta é, para quê? Porque se for só para simplificar, aí a gente já deu treinamentos aqui internos e tem pessoas que simplificam isso e podem simplificar essa peça. Mas não, existe um propósito ali por trás. A gente quer simplificar para aumentar a frequência, o comparecimento, né, a taxa de comparecimento nas audiências de conciliação. Ah, não, esse outro eu quero simplificar para reduzir, como eu estava citando ontem, né, reduzir as ações revisionais de pensão alimentícia. E se há um propósito por trás, então é aqui no laboratório. E seja o que for, a gente vai se meter. A gente vai fazer, tipo, simplificação de linguagem, vou dar um exemplo. No STJ é feito pela área de comunicação. Aqui também poderia ser no Ceará. Mas a gente faz. A gente faz quando tem um propósito que vai ensinar algo para nós. Aí, esse caso é um, né, que não tinha um propósito por trás, tinha um desejo, e que, quando realizado, eu acho que vai ser muito bacana, mas aquele desejo foi encaminhado para a Secretaria de Tecnologia. Não virou uma demanda de inovação. Embora seja um negócio bem inovador, uma coisa disruptiva e tal, mas está claro já na cabeça de quem está solicitando, então é só executar. E o outro caso foi alguém que a gente também está com um experimento bem bacana, rodando, a gente está usando técnicas de UX, né, de experiência do usuário, para melhorar a experiência do usuário dos PIDs, os pontos de inclusão digital. E aí a gente teve uma reunião com o pessoal que está responsável pela expansão dos PIDs aqui no Ceará, e aí tem um PID que foi aberto e a pessoa disse assim, não, a gente acha que tá comunicando mal a existência desse PID, porque ele existe no município e a pessoa poderia acessar a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral ou a Justiça Estadual nesse PID, num prédio que tem lá, mas ela se desloca e vai acessar esses serviços a 80 quilômetros da casa dela, às vezes a 100 quilômetros, a depender da direção que ela escolhe, né, a 100 quilômetros da casa dela, numa vara ou numa seção judiciária que exista a 100 quilômetros, 80 quilômetros da casa dela. Porque ela não está sabendo que tem aquilo. E aí eu disse, e você tirou essa informação de onde, assim, que está subutilizado? Não, porque tem dia que a gente abre 8 da manhã o PID e até às 3 da tarde não tem nenhum atendimento. Aí eu disse, olha, para você me dizer que tem um dado de que está sendo subutilizado, o dado que você vai ter, eu acho que você precisa ter, é muito difícil que você tenha, mas eu vou te descrever. E esse é um trabalho que a gente faz sempre, quando eu boto o canvas do experimento na mesa, né?
Olha, uma pergunta que é necessária, o Canvas tem um quadradinho que ele pergunta: que perguntas são necessárias para responder, para atingir esses objetivos acima? E aí, uma pergunta que eu fiz na hora, para colocar nesse quadrinho ali, era: quantos atendimentos são feitos em outros municípios que poderiam ser feitos naquele lugar, naquele município onde tem um PID e as pessoas estão se deslocando? Aí você vai ter essa resposta. Agora, quantos desses são de pessoas que moram no município onde tem o PID? Aí ela, não tenho esse dado. Aí eu disse, então, considere a hipótese de que ninguém tinha nada para resolver com a justiça naquele dia, que você abriu às 8 e às 3 fechou. Ela disse, eu acho muito difícil. Eu disse, e isso se chama opinião. E eu tava com essa camisa. Eu não sei se vocês estão vendo a minha camisa aí. Dado é maior do que a opinião. Dado é maior do que a opinião. E aí eu disse a ela, isso aí que você fez, que você falou agora é uma opinião. Porque dado você não tem. Então a gente não vai conseguir entrar nessa sua ideia de vamos fazer uma campanha, tipo a que a gente fez com os aeroportos para o combate à violência contra a mulher e tal, para informar. Aquelas campanhas são muito legais. O pessoal acha legal as coisas que a gente faz porque a gente não se prende a um padrão institucional, como a assessoria de comunicação faz, porque ela fala pela instituição, e o laboratório é mais descolado e tal, então o pessoal fica meio deslumbrado, e aí vem, né, com a ideia, e elas são boas, e é porque eu tô com esse filtro agora, que é o Canvas, aí eu não me deslumbro fácil, mas senão eu diria, vamos fazer, vai ser bacana e tal, mas eu não, o Canvas deixa muito explícito, quando a gente aplica, que a gente não vai ter como comparar se melhorou ou se piorou. Aí, quando eu saí dessa experiência, eu disse, nossa, já foram 2 casos essa semana de coisas deslumbrantes, assim, de ideias bacanas para fazer, mas que não são inovação. Eu vou escrever sobre isso. Porque tem muita gente fazendo coisas só porque a ideia é muito boa. Essa ideia é muito boa, vamos pegar. Aí, coloca para dentro do laboratório. E o laboratório vira uma esteira de entregas que não é exploração do desconhecido, é só construção do conhecido que se deseja. Ela desejava uma campanha, o juiz desejava um aplicativo, cada um deseja uma coisa que se sabe que o laboratório tem habilidade para construir, mas veja, essa habilidade foi só desenvolvida para testar hipóteses, eu precisei desenvolver habilidades como agora. Agora eu estou estudando ciência comportamental e decoração de ambientes. Por quê? Porque tem um experimento que a gente está rodando numa antessala de uma sala de conciliação num juizado especial, para ver se a gente consegue, pela ambiência ali, por mudanças no ambiente, tornar as partes mais propensas à celebração do acordo. Mas eu fiz, no preenchimento do Canvas, para esse experimento, eu fiz perguntas como: qual é a taxa atual de celebração de acordos? Não, vamos levantar esse dado. Perfeito, papel da unidade. Lembre que o laboratório trabalha a 4 mãos, assim, é quem nos traz o desafio e a gente junto. Então, levanta esse dado. Qual é a taxa atual de celebração de acordos? Vamos tentar levantar, subir essa taxa, né? E aí a gente vai pensar, né? Vamos mudar a cor da tinta da sala, vamos mudar vamos mudar o estofado, vamos colocar nudges, né? De ciência comportamental, como nessa sala já foram celebrados X acordos hoje, ou então essa semana já tem X acordos celebrados nessa sala, para induzir a pessoa a celebrar mais acordos. Enfim, é, eu estou estudando esse troço agora e desenvolvendo essa competência. E se isso funciona, lá na frente vai aparecer, porque aconteceu com todas as outras competências que a gente precisou desenvolver, vai aparecer alguém dizendo assim: ei, eu queria que vocês fizessem para mim tal coisa. Aí essa tal coisa já está clara, já se sabe qual é a resposta, já está tudo bonitinho. Aí eu vou dizer, ó, isso aí já está operacionalizado com tal, como a gente fez, por exemplo, com os chatbots. A gente testou o chatbot durante um tempo, experimentou e treinou o pessoal da TI e do atendimento aqui do tribunal, porque a gente estressou aquilo ali, não havia mais o que aprender com chatbots. A gente testou em competências diferentes, com indicadores diferentes, viu que era bom e disse, agora expande isso aí. E senão eu vou parar de inovar só para ficar instalando chatbot. Então, operacionalizamos aquilo. Eu acho que é uma resposta longa, mas que contou alguns casos dessa provocação. É linda, a ideia é perfeita, ela é sedutora, mas ela não é da nossa praia, não é inovação. Não é inovação, a postura que a gente adotou para inovação. Nunca nem vimos, né, doutora Giovana? Não, nunca acontece por aí. Aqui Nunca acontece, aqui é raro, mas acontece. acontece direto. Que fala, às vezes, ai, por favor, não peçam coisas que não são do laboratório, porque vocês nos obrigam a falar não. Aí parece que o laboratório só está falando não. É,
E não, mas eu também tenho uma outra coisa que eu até mencionei no evento ontem lá, é uma competência que a OCDE não cita, a OCDE vai até insurgência, que é a minha Essa é preferida, boa. né? A insurgência é a minha preferida, mas tinha que ter uma recomendação de competência da OCDE só para o Brasil, chamada jogo de cintura, assim, ó, o molejo. É. Porque eu não digo não para essas demandas, eu digo, vamos sentar aqui para encher o canvas e vamos entender o que é que a gente quer, qual é o propósito desse aplicativo, dessa campanha, o que é que a gente quer, qual é o... Porque uma hora quebra a ideia, assim, quebra que eu digo, eu não vou conseguir evidenciar que ela funcionou. Uma outra coisa que eu faço muito, em lugar de dizer não, é dizer assim, ah, doutora, essa sua ideia é muito boa. E eu estou fechando os olhos aqui e eu vou fazer um convite que a senhora faça o mesmo. E imagina o mundo daqui a 5 anos, em que essa ideia que a senhora está nos trazendo foi implementada com maestria pelo LabLuz. A gente colocou no mundo essa ideia, as pessoas não só adoraram, elas abraçaram e expandiram. Está todo mundo usando isso que a senhora está trazendo. Daqui a 5 anos, o que foi que mudou no mundo? O que é que tem nesse mundo daqui a 5 anos? Abre o olho, imagina ele aí, que não tem hoje. Para a gente tentar rastrear um indicador que evidencie essa mudança. Aí ela, não pensei nisso. Pois é, não é uma coisa que a gente vai aprender com ela. Porque eu não vou perceber mudança. A gente vai, a coisa que a gente vai ter é uma entrega. Olha, entregamos tal coisa para a competência tal, família, competência tal, infância. Entreguei, né? Mas entreguei não toca na realidade. Entreguei e nunca foi usado. Entreguei e os usuários rejeitaram. Só entreguei não toca na realidade. E se não toca na realidade, não vai ter um indicador que eu possa medir. Vai ter indicadores de fofura, que são os indicadores meio, né? Número de entregas, ou então número de expedientes simplificados, ou número de usuários que acharam o expediente mais simples. É, Esses indicadores são de fofura. Num caso de simplificação de linguagem, não basta que ele ache mais simples. Ele acha mais simples e se comporta como quando era complicado, então eu não precisava nem simplificar, o comportamento dele é o mesmo, ele segue não vindo para a audiência, ele segue descumprindo orientações da execução penal e voltando para a cadeia, ele segue, enfim, qualquer que seja o propósito da simplificação, é, se eu vou só até achou mais simples, eu não sei se ele está se comportando diferente, porque o propósito no final tem que ser influenciar o comportamento para comparecer mais a audiências, para pagar antes a multa ou as custas processuais, ou para, sei lá, evitar que ele recorra a um advogado para entrar com uma ação, um processo no juizado especial, onde ele pode se representar, né? Ou enfim, qual é a coisa que a gente quer quando a gente simplifica esse texto? É da autonomia de leitura, é fazer a comunicação acontecer. Não. E isso é parte. Isso aí é meio. O que a gente quer é influenciar o comportamento. Eu quero que ele transforme aquilo que é informação, que eu coloquei num formato que ele consegue absorver, então aquilo vira informação, e eu quero que ele transforme isso em conhecimento, que é quando ele aplica a informação ao seu comportamento, à sua vida. Isso é conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está vivendo hoje a era da informação. Todo mundo sabe que exercício físico é muito bom. E quem está fazendo? Quem está fazendo está exercendo, está colocando essa informação na vida. Todo mundo sabe que comer tal coisa é nocivo, é ruim para a saúde. Comer açúcar demais, mas a galera segue comendo. A informação está aí, mas ela não vira conhecimento, ela não toca na realidade. Ela fica lá guardada, né? Eu sei. E nada faço. Eu não quero isso com as simplificações que nós fazemos. A gente quer que cada simplificação influencie o comportamento, pelo menos, se não de todo mundo, que era o ideal, mas pelo menos que a gente perceba uma mudança de comportamento em alguma parte do grupo, 10% a mais, 5% a menos, como a gente fez o caso que eu comentei da campanha nos aeroportos. Uma redução nos agressores não brasileiros nos processos Maria da Penha. Eu mudei o comportamento de um grupo, né? A gente simplificou para mudar um comportamento. Essa é a intenção. E aí, cada caso é um caso. Um é para comparecer à audiência, o outro é para deixar de bater em mulheres, o outro é para. Cada caso é um caso. Mas é isso que se precisa medir. Não é ficar deslumbrado por colocar no mundo e apenas, olha, entreguei. Olha, a campanha foi lançada. Olha, teve tantos compartilhamentos. Eu me lembro da Patrícia Reda, né, do CNJ, ela mencionando a campanha do. Eu vi isso no Redes, lá em Florianópolis. Ela falando da campanha do Bloco do Respeito. Eles estudaram dados de
importúnio sexual, né, a mulheres, e distribuído no ano, metade está no ano e a outra metade está em fevereiro, dos casos de importúnio, né, de importunação sexual. E aí, uma ação em fevereiro, ela é certeira. Se eu diminuir 1% de fevereiro, eu ataquei o todo muito, muito certeira, mas assim, foi muito eficaz. E aí eles estão medindo o número de assédios, o número de denúncias de assédio. E isso é muito mais efetivo do que medir, teve tantos compartilhamentos, teve 1 milhão de likes, teve, né? Porque essas coisas todas são necessárias, mas elas são metade do caminho. A menos que se diga, a campanha nasceu para que a Patrícia ficasse famosa. Olha, a campanha da Patrícia teve 1 milhão de pessoas que foi atingida, teve tantas matérias orgânicas, né, espontâneas na TV aberta. Teve... a Patrícia é muito boa. Pronto, se o objetivo é deixar alguém famoso, aí, ok, esse indicador que eu estou chamando de meio, ele é o indicador fim, número de compartilhamentos, alcance de uma campanha, né? Mas se o objetivo é mudar um comportamento, então você precisa pensar no indicador, rastrear um indicador que é mais profundo do que esse, de compartilhamentos, porque compartilhou 1 milhão de vezes e segue tendo assédio no mesmo nível que tinha quando não tinha campanha. Então, entende? É essa a provocação. A gente não pode se deslumbrar com o número de compartilhamentos. Ele é um pedaço da entrega. A entrega mesmo é o comportamento mudou lá na sociedade. Se me deixar falando, Márcio, eu falo, ó. Pensando aqui, você aluga um triplex assim na nossa cabeça. Eu escutei isso ontem, alguém me disse, foi a Gisele disse, ela alugou um triplex na minha cabeça. Então, isso aqui me traz duas perguntas, né? A primeira, como a gente não se apegar às ideias, né? Bom, isso daí já é a resposta também, né? Não se apegar às nossas ideias, porque acontece isso, né, no laboratório. Mas, às vezes, não é só a questão de apego, mas a gente percebe que às vezes, sequer a gente consegue testar um protótipo. A gente não tem a chance porque alguém, Não deixa. hierarquicamente, ou sei lá, por algum constrangimento ético, assim, a pessoa não quis, né, o demandante não quis testar. Não, resolvi que não vou mais testar e a gente perdeu aquele mês de trabalho ali, né, para fazer. Então, a gente tem casos, a gente tem protótipo sem teste aqui, né, por exemplo. Uhum. Então, isso é questão do desapego e de como testar, né? Como coletar esses números. Porque às vezes o próprio demandante fala, ah, mas eu consigo testar. Ou alguém envolvido no problema que, né, que diretamente ali poderia ser um agente ali de testagem, vem com, né, dá muito trabalho, não vou conseguir. Então, assim, tá você, tá, o Rodrigo tá aí, tô vendo que ele tá na plateia, já dei até um camarote para ele aqui, que ele conseguiu um Uhum. clone para vir ver você. Então, vocês podem ajudar a gente, assim, se é um teste, se é muitas pessoas, se são 5 pessoas, se é fácil, como que você usa, assim, para medir, geralmente? Tá. Eu tava, assim, uma coisa que eu aprendi, não de agora, eu estou há 3 anos dedicado exclusivo à inovação, né? 2 anos e quase 3. Mas a inovação teve na minha vida há muito e eu, por onde passei, eu trazia coisas que eram além do que se esperava para o meu cargo. Eu estava gerenciando uma área que devia entregar determinada coisa, a gente faz aquele beabá, o feijão com arroz, mas isso aqui vai melhorar e aí a gente ia testar essas coisas. Então eu tenho alguma experiência nessa insurgência do testar. É, Porque o que acontece? Eu percebi eu tenho 12 anos de tribunal, de judiciário. E nesses anos eu percebi que as ideias, elas são muito boas. Mas isso eu estou falando do judiciário, mas isso se aplica a diversos cenários, é da humanidade. Ontem, uma pessoa que estava na plateia até disse: o nome disso aí é dor de cotovelo. Era o pai do Gustavo. Ele disse: o nome disso aí que você está falando é dor de cotovelo. É um problema da humanidade. As ideias são muito boas. A sua ideia é excelente, mas ela tem um problema congênito, né? No nascedouro dela. Ela não é minha. Então eu já vou avaliá-la, e sobretudo se hierarquicamente eu estou acima de você, eu já vou avaliá-la assim com um cuidado. Vou colocar cuidado aqui, vamos usar eufemismo aqui. Vou avaliá-la com bastante cuidado. Porque ela é muito boa, mas ela vem com esse defeito congênito, né? Ela não é minha.
E aí eu disse isso na palestra lá no Fast Labs. As ideias são frágeis e eu evito muito. Olha, eu tenho aqui o supervisor do LabLuz é o Dr. Ângelo Vettorazzi. Nossa, é um ser humano massa, de mente aberta e tal. É, e eu tenho outros juízes aqui no TJ do Ceará que são assim, tal qual, assim, são muito bons e de mente aberta e acolhem, né, e estão abertos à inovação. Mas eu evito muito levar ideias que eu não testei para mesas de conversa, porque as ideias são frágeis. E essa fragilidade, ela é tamanha que ela coloca a ideia num lugar que ela pode ser derrubada só com a hierarquia. Só, não vamos testar isso não. Porque a gente está dando prioridade agora em outra coisa, e dá uma desculpa qualquer para não testar, não quero não. E você fica assim, você não fica convencido, mas você, olhando de baixo, vai dizer, ok, não testemos então, não vamos botar para frente. É, por quê? Porque a pessoa não teve vontade, ou ela tem motivos que ela não conseguiu explicar muito bem, mas eu saí com essa angústia de dizer assim, nossa, foi só porque ela não quis, porque eu não estou convencido de que há uma razão, né? E esse lugar é muito amargo, assim, deixa um gosto muito ruim na boca da gente que trabalhou para deixar o troço pronto e disse, olha, vamos testar, e aí o troço não anda, você fica com um gostinho de cabo de guarda-chuva na boca, assim, é uma ressaca ruim. Comigo é assim. E aí eu pensei, nossa, eu nunca mais quero estar nesse lugar. Não quero levar ideias para mesa. Em conversas que tem hierarquia. Tem uma das primeiras vezes das primeiras interações que eu tive contigo, Márcia, não sei nem se você vai lembrar disso, mas você falou de um troço que eu achei massa, que se chamava estacionamento de crachás. E eu achei aquilo, putz, que ideia legal, porque aí você deixa a hierarquia na porta, né? E aqui dentro a gente é horizontal. Então, nessas conversas de ideação, de oficina de design, ok, vamos jogar ideias aqui, massa. Mas quando tem uma ideia que a gente tem condição de implementar e vai pedir autorização para testar, eu geralmente não levo essa ideia para a mesa para pedir autorização para testar, porque eu não quero mais sentir aquele gostinho que eu senti no passado. Ao invés de levar para essa mesa, eu levo para uma mesa aliada. Vou num desses juízes mente aberta, assim, ousados, mais arrojados, e que tem a jurisdição dele, na qual ele manda. A não ser que tenha algum normativo do tribunal dizendo assim, não experimentem nada de IA. Aí eu não vou levar nada de IA para o cara transgredir, né? Eu vou lá, doutor, tem uma coisa aqui que a gente fez que acha que vai dar bom. Quer experimentar? Tá pronto. E aí ele vai dizer, em geral eu escolho aliados, né? Assim, que dizem assim, quero, bora, vamos botar na rua. E eu sei, porque ao desenvolver aquilo eu já sei que é para aferir, vai produzir dados. E aí daquela experiência eu saio não mais com a ideia para colocar na mesa pedindo autorização para rodar no resto do tribunal ou para rodar no resto daquela competência, execução penal, que aquele juiz trabalha. Eu saio com a ideia na frente. Dados, Vossa Excelência, os dados vêm na frente. E aí eu coloco aqui, olha, a gente conseguiu esse resultado com essa ideia que a gente testou na vara tal durante 2 meses. Que tal esses resultados no tribunal inteiro? A projeção é que a gente chegue a tanto. Considerando o volume daquela vara, chegou em X, considerando o volume de toda essa competência, a gente pode chegar em 5x, 10x. Eu vou com essas contas feitas, vou com os números feitos. E aí não é mais a ideia que a pessoa tem que derrubar. Ela tem que derrubar resultados que a ideia produziu. E É, por- aí, nesse caso, ela tem que se colocar num lugar que é de exposição de uma má-fé que normalmente as pessoas não vão para esse lugar para derrubar ideias. Né? A pessoa não vai lá dizer assim, eita, nossa, deu certo, e agora? Como é que eu faço para derrubar isso aqui? Não tenho. A pessoa não há jogo de cintura que faça a pessoa escapar desse lugar inconveniente que é assim, é só por dor de cotovelo que eu não quero que rode. Porque você vai brilhar muito, ou porque o laboratório vai ganhar muito destaque, ou qualquer outra coisa que seja, né? A pessoa ela é obrigada a aceitar. mas você Porque sabe, você. né? A gente já conversou sobre isso também, que a gente ouve, você fala isso e Ah, a pessoa responde praticamente, que ótimo, que maravilhoso, aham, deu certo, obrigada, mas não. ah. Então, É, não também deixa eu fazer do acontece. meu jeito, porque isso aí vai, Sim. vai não sei o quê.
Quando já foi feito, testado, deu resultado, e aí assim, a pessoa escolheu ir para esse lugar de eu quero derrubar essa iniciativa porque quero, né? Quando acontece isso, aí o que a gente faz? Vamos pegar esses dados, já está rodando naquela vara, né? E ali é promissor, e o troço a cada mês que eu avalio o resultado, está melhor do que no mês anterior. O troço está melhorando, está melhorando. Aí os colegas daquela competência começam a dizer assim, eu quero o que o colega está tendo aqui. E aí o troço expande sem que seja uma ação institucional, ela passa a ser orgânica. Eu quero que a minha equipe trabalhe igual a equipe do lado aqui, que está usando uma ferramenta que a gente não tem. Como é que faz para ter? E aí vira orgânico. Mas, de novo, é crucial que se encontre um canal assim aliado para fazer a primeira produção de dados. A primeira massa de dados produzida, ela seduz os demais. Quando funciona, como funcionou o nosso caso lá de ICO, né, que a gente zerou a regressão penal, reduzindo em 30% as regressões gerais, né? A gente zerou por descuido, reduzindo em 31,54% a regressão geral lá. Outros juízes de execução penal pediram para a gente levar a nossa solução para outras varas, para as varas deles, né? Então não é uma coisa que eu preciso convencer. O dado arrasta, o dado evangeliza a galera. Assim, então, todo mundo se converte porque você gerou o dado. Mas quando é só a ideia, tem muita fragilidade na transmissão da ideia. Eu já tenho uma incapacidade de colocar e de verbalizar a ideia da maneira como ela está na minha cabeça, a escolha das palavras, a maneira como eu coloco isso em português, aquilo que é pensamento, eu transformo em português, já tem um gap. E aí, esse português que eu escolhi vai entrar no seu ouvido e até isso virar uma imagem na sua cabeça, tem outro gap também. E aí, só aí já tem fragilidade. Sem considerar a dor de cotovelo e a. Não, não vamos não, né? A má fé. É, então, conversar no campo do vai dar certo, vai ser bom, imagina, é muito frágil, fácil de derrubar demais. É por isso que eu parei de ter essas conversas. Eu só tenho essas conversas em oficinas de design. Que é assim, vamos jogar as ideias aqui, né? Então você coloca, cara, e se tivesse assim, e se fosse aquilo? Você faz as coisas no campo do papo ainda. Mas aquilo que a gente acredita, assim, nasce de uma oficina dessa, um troço que dá para testar, a gente executa, colhe e diz assim, olha, aquilo ali funcionou. E aí o desapego que você citava, é assim, e uma coisa, uma solução que para nós funcionou muito, foi essa virada de chave de que a gente não precisa ter sucesso. A gente precisa gerar conhecimento. Quando a lancha vai na ilha e é uma ilha inóspita, ao voltar para o navio, embora não fosse a ilha que resolveu o problema de inanição da tripulação lá do navio, mas eu poupei combustível do navio, tempo do navio, eu poupei, a minha ida se provou. Eu legitimei a existência de uma lanchinha que teste destinos inóspitos ou destinos desconhecidos. Porque ela foi lá e deu errado. Olha aí, se fosse o navio todo, ia ter que passar uma energia tremenda para mudar a direção, chegar lá, tá errado, outra energia para voltar e retomar a viagem. Então, quando eu falho, eu também funciono. Quando eu falho, eu também me provo, né? Então, eu desapego da ideia, tipo, ela não deu certo. A gente tem a pivotagem, né? De você, tipo, não deu certo, mas cabe um ajustezinho aqui, vamos seguir tentando. Mas aí chega uma hora que você diz assim, gente, eu acho que essa ideia está ensinando para a gente que ela não é boa. Vamos anotar aqui e guardar esse conhecimento para a gente não errar esse erro outra vez. Eu digo muito que a gente não tem medo de errar, a gente tem a costume, né, de errar, porque quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Então, quando eu erro, eu também provo valor. Esse laboratório precisa continuar. Essa lanchinha, a gente não pode deixar essa lanchinha para lá. Não pode deixar, não pode trocar essa lanchinha, pega aí os tripulantes da lanchinha e distribui na TI, em tal lugar, na comunicação, em tal lugar, em tal lugar, e acaba com lanchinha. Não tem mais lanchinha no judiciário. Se eu não entrego valor, isso é fácil. Tira a Márcia da lanchinha, coloca lá na comunicação e para lá vai a simplificação da linguagem. Tira a Giovana da lanchinha, coloca lá em tal lugar e aí leva outra função da lanchinha para lá. Então, você distribui as pessoas do laboratório, e distribui também as iniciativas que essas pessoas eram responsáveis, né? E aí não precisa mais de laboratório, não precisa mais de lanchinha.
Só que, na verdade, o que a Lanchinha entrega não são simplificações, não são robôs. Ela entrega essa exploração, vai e volta. Deu errado. Show, valeu, Lanchinha, poupou uma viagem perdida. Foi, deu certo. E aí, galera, vem que deu bom. Valeu, Lanchinha, descobriu a viagem certeira pra gente. Aí muda a direção e vai. Então, eu desapego da ideia quando eu me apego a uma outra coisa que é muito mais nobre, que é essa de será que essa ideia presta? Será que essa ilha dá pé? Então, eu sou o cara que investiga se a ilha dá pé. E aí eu não me apego à ilha. Eu me apego à missão de ir lá e voltar, né? E experimentar. Então, aí a gente tem outro problema. Vamos problematizar, já que você gosta. Vamos? Ó, o Tamura até deu uma risadinha. Como que a gente engaja, né, as lideranças? Porque é uma pergunta que sempre surge, ontem surgiu, quando a gente abre a inscrição, né, para as pessoas assistirem o link convida, a gente fala que elas podem fazer perguntas para o entrevistado. E essa foi uma que surgiu também, né? Como engajar as lideranças aos laboratórios e aos próprios processos de inovação. E se isso tem uma preocupação ou um efeito colateral de a gente estando, porque quando eu faço, né? Estou aqui, a Isabel está aqui, Giovana, a gente está trabalhando no laboratório. A gente juntou, formou uma equipe volante para fazer um projeto. A gente gastou lá 3 horas, né, por dia, né, durante né, um dia por semana ou dois, né, algumas semanas aí. Aí não testa esse protótipo, ou então a gente testa e não valida, né? A hipótese não validada, enfim. Se parece que. Porque depois você não tem esses números, né, para mostrar. E eu não gosto da métrica de esforço, né? Eu gosto sempre da métrica de Impacto. resultado também. Então, a gente não tem o que mostrar, às vezes. Ficam meses ali, mas o que vocês produziram? Ah, aprendizado. E é uma conversa que a gente estava tendo aqui também com os laboratoristas, né? As laboratoristas da quarta região aqui. Né? Então, a gente faz, trabalha, dá duro, mas aí você não tem o que mostrar, porque não validou, porque não foi testado. Né? Aí, ao mesmo tempo, a gente tem que engajar esses líderes, né? E mostrar a relevância do laboratório. Então, às vezes, é uma conta que não fecha tão fácil, assim, e a gente fica nessa angústia aí. Sim, sim, é verdade. E agora sim, tem uma coisa que o serviço público permite aos servidores públicos de carreira, que é essa paciência da gaveta, né? A gaveta é um recurso que eu não gosto de recorrer a ele, mas às vezes é um protótipo que está pronto, ou é um experimento que a gente tem muita fé de que ele vai dar bom. Mas por algum motivo, não vai dar para a gente testar, não vai para a rua agora. Eu tive um fracasso desse, que é temporário, né? É um fracasso, numa batalha perdida, não é a guerra, né? Uma batalha dessas perdida. E aí eu abro a gaveta e digo, aguarda, porque vai trocar o responsável por essa área daqui a 2 anos, vai trocar a gestão daqui a tantos anos, fecha a gavetinha e já já eu abro essa gaveta. É uma gaveta de entregas que estão ali esperando o momento certo. Tem coisa, isso acontece, né, também na humanidade, não é só no judiciário e nem na iniciativa no público, também tem na iniciativa privada, muito disso. Uma ideia que surgiu e estava muito cedo para o mercado adotar. E aí a ideia volta igual, assim, mudou a roupa, mas ela é a mesma coisa na essência e agora virou uma febre, todo mundo adotou aquele troço. Porque 15 anos atrás, tantos anos atrás, quando ela surgiu, o mundo não estava pronto para entender o que era aquela transformação. Pronto, eu penso assim, cara, então não está na hora, vou pegar a minha ideiazinha aqui. Eu tô falando com vocês com a câmera fechada? Eu não tô reparando. Não. Ah, não, tá aberto. Tá. É, E aí eu pego minha ideiazinha aqui, você vai dormir um pouquinho, já já a gente acorda, tira você Você vai hibernar um pouquinho, já já a gente tira você da caverna e vê se o mundo está preparado para ti. E aí põe aqui na gaveta e guarda. E quanto ao aprendizado, você diz assim, a gente só tem aprendizado para entregar. O aprendizado, quando o que eu tenho é aprendizado, olha, aquela ideia não foi boa, assim, não rendeu. Ainda assim é com dados. Porque esse que não foi testado, eu nem chamo de aprendizado. Eu digo, guarda aí que já já eu vou aprender com você. Quando eu testar e tiver dados produzidos por você, eu digo se você funciona ou não.
Por hora, você é só um potencial, uma potencial solução, que eu só vou testar quando o mundo estiver pronto para você, porque parece que não é hoje. Então guarda aqui, vai para a gaveta. Aí põe a ideiazinha lá na gaveta e ela não é sequer aprendizado para mim. Por quê? Porque eu sequer experimentei, não sei. O conceito do laboratório me vem muito à mente o conceito do laboratório de química, que você pega o líquidozinho roxo, mistura com amarelo e pum, explode. Eita, anota aí. Roxo com amarelo, nunca mais. Aí guarda o papelzinho com o seu aprendizado. Aí você, amarelo com azul. Amarelo com azul. Cheiroso. Anota, é um aprendizado. E é isso que a gente tem que fazer. Então, se aquela ideia eu sequer testei, ela não é nem aprendizado ainda. Vou misturar esse becker com alguma coisa que está naquela pipeta ali na frente e vai explodir ou não. Só quando eu fizer isso é que eu saberei. Então, agora não é nem aprendizado. Mas há fracassos que são aprendizados. Né? Há viagens até a ilha que voltam sem, ó, pessoal, segue porque não deu bom não. E nessas a gente anota, ó, roxo e amarelo, nunca mais. Não mistura. Esse erro a gente não erra. E eu vou dizer, a gente já errou erros que alguém vem lá e meses depois diz, ó, eu queria que fizesse isso aqui. Aí, ó, isso aí a gente já fez com essa variável azul, com essa outra variável aqui quente e essa outra variável aqui é, pesada. Você muda alguma coisa nessas variáveis, esse seu desejo? Não, é igual. Ah, então esse erro aí a gente errou. Agora não, agora eu quero testar frio. Pronto, frio a gente não testou ainda. Vou dar um exemplo. A gente fez os chatbots, né? A gente testou chatbots em diversas competências e tal, e entregou para a TI. Aí apareceu muita gente pedindo chatbot depois. E a gente disse, olha, isso aí já foi operacionalizado, é um troço que o laboratório não tem mais o que aprender com ele, e a gente entregou. Aí uma juíza vem com uma provocação que a gente não tinha feito ainda com chatbots. E se o nosso chatbot for proativo? Porque todos os testes que a gente fez, ele era reativo. Ele responde a uma entrada, alguém entrou em contato, ele entrava e respondia, né? Aí ela disse, e se ele for proativo? Esse se aí a gente não viu. Vamos puxar o chatbot de volta. Então ele segue operacionalizado, ele reativo, segue operacionalizado pela área de atendimento e de TI do TJ, mas eu estou agora com um experimento rodando com o chatbot sendo proativo, entrando em contato com vítimas de agressão, mulheres vítimas de agressão, para checar, para levar até ela o formulário que a gente aplica de investigação de risco, né, do contexto de risco dela, quando a medida protetiva está se encerrando. Para que a juíza, o juiz, possa decidir pelo encerramento daquela medida protetiva ou pela continuidade dela, com base no contexto de risco e não com base no encerramento do prazo. Oh, acabou o prazo. Então, pedir para entrar em contato. Não entrou informando a situação do risco, então extingue-se a medida. Aí no outro dia a pessoa é violentada ou morta. E aí você que não tinha condição, não tinha noção do contexto, porque você provocou, a pessoa não entrou em contato, você não tinha outra coisa para fazer, bateu o prazo. Ela não se pronunciou. O que é que eu vou fazer? Né? Eu já intimei, não respondeu, vou decidir. Encerre-se a medida como previsto, avisado e ela não entrou em contato. Pronto, encerre. Aí agora o nosso chatbot vai lá e checa com ela. Tá tudo bem? Ele entrou em contato nesse período? Você recebeu alguma mensagem ou ameaça? Ele vai fazendo perguntas e ela só tem que dizer sim ou não. Sim ou não, sim ou não. E a combinação de sim, sim, não, ou sim, não, sim, sim, entra um atendente e fala com ela, ei, você está em situação de risco, a gente vai estender essa medida. Ou então, ei, você... E aí esse teste a gente não tinha feito ainda com o chatbot. Eu disse, vamos testar isso agora. Aí a gente puxou de volta. Entende? Mas é aprendizado quando é testado. Até aí, é só. A minha gaveta está cheia de coisas legais, esperando só um momento legal para que essas coisas saiam da gaveta e sejam testadas. Então, o que a gente chama de aprendizado aqui é sucesso ou fracasso, mas que tocou a realidade. E não que foi só feito e não homologado, então foi feito e alguém disse, não, não quero mais isso. Tudo isso a gente guarda numa gaveta. Porque amanhã a gente vai testar de novo, vai testar de novo e uma hora sai. É, a gente tem uns engavetados também aqui. Tem? Ó, isso é massa, porque isso quando rodar, você vai ter uma produtividade altíssima, que ó, chegou a mente que a gente estava esperando, era essa daqui, ó, ela está aberta a esse tipo de abordagem. Aí tira da gaveta, ó, tem esse, tem esse, tem esse. Para todo mundo vai ser produtividade. Mas é um trabalho feito lá atrás que quem teve a oportunidade não colheu e que agora a mente aberta vai colher. Legal. E tem uma última aqui, né? Daí da minha parte aqui, da minha coletânea. E aí, pessoal,
essas perguntas devem ser, né, deve ter gente que está aqui que fez, que foi quem mandou. Assim, também, né? Como buscar trabalhos para o laboratório que tenham relevância para a administração. Eu sei que você tem a sua super dica aí, mas as Sim, pessoas que não conhecem. tá. A gente, durante um tempo, e aí eu estou dizendo isso porque eu sei que tem colegas aqui que estão com o laboratório ainda no comecinho. O próprio LabLuz está no comecinho, mas a gente teve essa virada de chave, né, essa do Canvas, do experimento, e isso deu um up nos nossos esforços, no direcionamento dos nossos esforços. É, a gente passou a trabalhar com o que dá resultado. No começo, a gente ia buscar isso, assim, vamos, olha, eu desenvolvi essa habilidade. Senta aqui, o que é que a gente sabe fazer? A gente sabe simplificar a linguagem. Eu sei, eu posso simplificar um expediente para alguém. Não me considero apto. Então vamos estudar isso, vamos virar apto. E aí a gente estuda e tal. Então, eu acho que já dá. Vamos oferecer isso para alguém agora? Aí eu ofereço essa habilidade para alguém. E aí eu tomo esse cuidado, né? Vou oferecer para alguém que eu consiga aferir como é o seu hoje. E a gente entra com essa novidade aqui e como ficou o seu amanhã, depois que essa novidade entrou. Aí eu digo, olha, resultados, isso é impacto, isso é contribuição com a área fim, né? É relevância. Aí eu, essa é a primeira habilidade, né, que a gente desenvolveu. Vamos simplificar a linguagem. Aí eu disse, cara, a gente tem uma oportunidade aqui, cara, que é robôs, chatbots. Todo mundo, a gente começou a ver, também baseado em dados, muitas varas pedindo à nossa corregedoria para desativarem seus atendimentos pelo WhatsApp. Porque na pandemia todo mundo foi orientado a atender pelo WhatsApp, aí todo mundo passa a atender, aí acaba a pandemia, todo mundo volta pro presencial, ou pelo menos híbrido ali, mas é a mesma equipe com um pouco menos de saúde mental, só que agora com um pouco mais de demanda, porque tem o WhatsApp. Eu atendo o telefone, o balcão virtual, o balcão físico e o WhatsApp. E a equipe é a mesma. E esse tal desse WhatsApp chegou superando a demanda de todos os outros canais. E aí todos os considerandos que levaram ao atendimento pelo WhatsApp caíram quando o atendimento físico voltou, que era para preservar um canal, para não sei o quê, para um monte de coisa. Considerando todas essas coisas, vamos abrir o atendimento no WhatsApp. Aí agora todas essas coisas caíram, porque a gente está voltando para o físico, para o presencial. Então vamos derrubar o WhatsApp? E aí a gente começou a ver uma frequência nesses pedidos à corregedoria. Daí eu disse, aqui tem uma oportunidade. Veja, eu estou na fase em que a gente prospectava, né? Primeiro desenvolveu a habilidade de simplificar e correu atrás de alguns juízes que topariam e a gente fez e mediu e, olha, deu resultado. E aí começa a arrebanhar outros que querem o mesmo resultado. E aí essa iniciativa vai se pagando, né? Ela sozinha vai se multiplicando, não precisa mais correr atrás. Quando os primeiros resultados são exibidos, ou vira matéria, ou dá destaque para o juiz, aí outros vêm atrás e anda só. Aí, chatbot. A gente dá uma olhada nesse cenário, viu aqueles pedidos à corregedoria e tal, e aí a gente chega para o juiz e diz, olha, eu tenho um chatbot aqui que ele vai dar para você o efeito de desligar esse canal, porque a sua equipe não precisa mais entrar no WhatsApp, nunca mais. E para a população vai evitar aquele ato antipático de esse canal a gente não atende mais, né? Que é muito antipático fechar um canal, seja por que motivo for. Aí, eu quero, vamos testar. Aí pronto, ele testa, ele tem o mesmo efeito daquilo que a corredoria ainda não autorizou ele a fazer, que é fechar o atendimento, só vai ser imediato. Você não precisa nem pedir a liberação da corredoria, você vai manter o atendimento, só que é como se você não tivesse mais um atendimento. Eu quero testar isso, pronto, testou. E a gente já testa sabendo. Vamos medir esse indicador aqui para saber se melhorou a produtividade na sua unidade. Ele, não, tudo bem, vamos gerar esses dados e tal. Aí, quando aconteceu, bum, o outro queria, outra competência queria também, tarará, e aqui começa a rodar sozinho. Aí, enquanto isso, eu estou aqui pensando, cara, tem que desenvolver outra competência. O que é que a gente vai aprender a fazer? Vamos fazer automação de decisão. Vai ser bacana para a interação de juízes com juízes leigos. Aí a gente desenvolve, apresenta para um juiz. Aí ele topa. Aí os outros vêm, depois do resultado que se promove, os outros vêm, quero também, quero também. Então, tudo que a gente prospectava, porque agora eu não estou mais, eu estou com pouco tempo para fazer esse. Vamos olhar aqui para o ambiente e ver, ali tem uma oportunidade. O que é que eu tenho feito hoje? Hoje eu tenho filtrado o que o ambiente me traz, porque agora as pessoas estão começando a trazer, entenderam mais ou menos o que é que o laboratório faz, e agora elas trazem desafios.
Aí o que eu faço é filtrar. Com o Canvas, né, do experimento, o que eu faço é filtrar. Isso aqui é uma demanda de inovação ou não? E no final das contas é assim, isso aqui vai gerar conhecimento no final, seja sucesso ou fracasso, ou não? Porque se não vai, então isso aqui eu vou arrumar quem faça e não se preocupe, doutor, vai ter colo para acolher essa sua demanda, só não sou eu. É ali, ó. Vou operacionalizar isso naquele lugar. Ou então, né? Mas a gente tenta de todo jeito fazer aquilo virar um experimento. Olha, vamos produzir um dado que eu consiga usar como referência para quando amanhã mudar esse cenário, eu saber se esse dado melhorou ou piorou. Quando dá, vira experimento e entra nas nossas entregas. Mas quando não, aí a gente roteia, leva aquilo para outro lugar, né? Vamos distribuir isso aqui para quem faça, porque não vai ser inovação. É assim que a gente faz esse engajamento aí das lideranças, né? No começo a gente indo atrás e hoje é a gente filtrando o que é e o que não é. E aí nesse filtro eu garanto, isso aqui vai dar resultado, seja positivo ou negativo, mas eu vou aprender, né? E se for positivo, com esses resultados eu vou arrebanhar mais tanto juízo dessa mesma competência. E aí a liderança vem pelo dado, né? Vem pelo resultado que o colega tem e eu quero ter também. Não Muito sei se bom, respondeu. claro, muito bom, muito bom. Plateia, perguntas, aí, minhas colegas aí da quarta região, que a gente ferveu aí de conversar esses dias sobre isso. Hum. Então, Isso está muito em voga, né, Márcia? Eu estava vendo no Fast Labs uma oficina do Rodrigo Narciso, dialoga muito com isso. A oficina dele chamava Como Sobreviver a Trocas de Gestão. E eu fiz, né? Eu estava lá inscrito nessa oficina. Por isso que eu estou dizendo que dialoga muito. E uma das coisas, além de ter um campus muito massa que ele apresentou lá, mas uma das coisas que havia ali para você cuidar para essa sobrevivência na troca da gestão, é essa evidência de valor gerado. Tomar esse cuidado de, olha, você precisa ter você precisa mostrar valor e não mostrar entrega. Porque mostrar entrega, de novo, né? Eu entrego, tá aí, você está com a gaveta cheia de entregas, mas que não foram recebidas, sequer recebidas. Aí eu vou contar a entrega? Não, contar a entrega é meio, de novo, é meio. Então você precisa ter uma listinha ali do valor que você gera. Estava no lado direito, assim, superior do canvas que o Rodrigo apresentou nessa oficina dele. E isso dialoga também com o papo que a Elaine Sestari trouxe, né, do papel da inovação, né? A gente não pode virar uma esteira de entregas, assim, só está fazendo coisas que estão pedindo. Então eu não estou descobrindo nada, eu estou só realizando desejos, né? Qual é o desejo? Está muito claro. Eu parei de pesquisar, parei de experimentar, não é meu papel. E também tinha alguém que estava com uma outra experimento, acho que tinha alguém que estava apresentando lá, não me lembro agora o nome, mas era o Canvas da geração de valor. Então, aqui no Ceará, ou na ANAC, ou, enfim, ou no CNJ, ou aí no Paraná, esse papo tá assim, sabe, ele tá permeando. Acho que a gente está começando a virar essa chave, os laboratórios, para essa necessidade da atenção à geração de valor. Então, por isso que eu acho que está muito em voga, assim, eu acho que isso também, esse contexto, sentir esse tema na atmosfera, assim, é uma das coisas que me incitou a fazer aquele artigo que deu origem a esse papo nosso agora. legal. Vanessa, fala aí, Fiquei aqui pensando, né, tá muda. aqui na nossa experiência e principalmente nesse desafio de como implementar tudo isso que é lindo, maravilhoso, é o ideal, é um sonho, assim, né, poder ter essa experimentação não só como objetivo, mas como prática diária, assim, né? Mas enquanto a gente está no meio do caminho, tentando se provar, tentando, enfim, né, nessa conquista interna, política até, né? E aí eu fico pensando que, além da experimentação, um outro valor que eu acho que o laboratório, de certa forma, traz é a questão também da informalidade da colaboração. Então, assim, acho que é difícil para a gente, enquanto laboratório, muitas vezes, se fazer ser entendido para cada gestão que chega, o que é laboratório e o que não é. Então, quando a gente pega o nome inovação, acho que o senso comum meio parecido com TI, né? Inovação é melhoria, é processo, é evolução. Então, por que tal coisa vai para o laboratório e por que outras não?
Então, também se colocar no lugar do leigo, de quem está fora da nossa bolha, e tentar alcançar como é que a gente faz essa ponte de comunicação. E aí, alguns experimentos que a gente teve aqui, não no sentido experimentos, não, algumas situações que a gente teve que a demanda chegou, não era necessariamente assim uma oficina plena de design thinking, era meio, né, uma oficina mais curta, pouco tempo, sem poder testar muito, mas eu digo que foi uma degustação. E eu vejo que acaba sendo uma estratégia para o momento que a gente vive, de deixa a gente mostrar para vocês o que o laboratório tem mais ou menos pode ser. Não é isso aqui na totalidade, mas para vocês começarem a ter uma ideia. Porque eu acho que por mais que a gente fala, acho que as pessoas só realmente entendem quando vivem. Ah, isso aqui que é laboratório. Ah, isso aqui que a gente experimenta. Então, assim, o trabalho colaborativo, ágil, que talvez eu sou de TI também, né? Então, para quem é de TI, para quem é do laboratório, talvez essa rotina do dia a dia colaborativo é uma coisa já meio que já está no sangue, né? Mas eu vejo muito colega de VAR que fala: nossa, poxa, esse trabalho colaborativo é mágico, né? Um bota aqui, outro bota lá. É uma construção, não necessariamente só lá investigando, aprofundando, gerando experimentos, mas só olhar para o problema e usar dessa colaboração, para ele já é uma super novidade. Então, eu não acho que é o objetivo final do laboratório, mas às vezes eu vejo como estratégia do momento, para daí a gente ganhar estrutura, ganhar fôlego e poder entregar mais ainda do que é, assim, que a gente tem, que é a essência ou todo o potencial máximo do laboratório, sabe? É uma Sim. coisa que eu pensei. Vanessa, eu acho fascinante esse trabalho colaborativo. E eu escolhi, assim, isso é uma estratégia que cada contexto vai impor ao gestor no dia a dia. Eu conversei com o Dr. Ângelo, nosso juiz supervisor, e a gente entendeu ali, a gente precisa de entregas. No começo do laboratório, a gente precisa de entregas, porque o laboratório é uma ideia. Quando o LabLuz nasceu, a gente era uma ideia, né? Olha, um lugar para pensar em inovação no judiciário e tal. E aí, 7, 8 meses depois, a gente virou uma obrigação. O CNJ disse que todo mundo tinha que ter laboratórios. Então, essa ideia parece que estava ok, porque o CNJ disse que todo mundo tem que ter, mas isso não é concreto, ainda é abstrato na cabeça de todo mundo, né? E aí a gente entendeu, olha, a gente precisa de entregas para marcar uma posição, para dizer, olha, é isso aqui que a gente faz. E aí teve uma época em que a gente estava fazendo muita entrega e nessa época eu ontem estava falando lá na Semana Mineira de Linguagem Simples, dizendo, ó, nessa época a gente acumulou muitos expedientes simplificados. Mas eu não contei quantas mudanças de comportamento esses expedientes criaram, porque a gente só simplificava. Quando um juiz topava, dizia, vamos fazer agora. Vamos fazer. Se um juiz topa, vamos fazer. Para que as pessoas saibam as habilidades que nós temos, recorram a nós pelas habilidades, né? E ali eu ainda não tinha essa visão de que o nosso papel real é a geração do conhecimento. Então eu oferecia habilidades como sendo assim, quando precisar disso, recorra para nós. Mas não é assim. Quando não souber do que precisa, que recorra a nós, né? E aí eu vou desenvolver uma habilidade para descobrir o que resolve a sua dor. Mas traga dores, não traga receitas. Olha, eu quero esse remédio. Eu não sou farmácia, eu sou o pesquisador que está tentando descobrir o que é que afeta essa patologia que você está tendo. Traga as dores. E aí, Vanessa, uma coisa que a gente, para voltar para a colaboração, uma coisa que a gente fez aqui, uma postura que a gente adotou foi a seguinte: eu sou de TI e eu conheço a TI por dentro, né? Eu estava lá até 2017, quando fui convidado a vir para a Secretaria de Planejamento do Tribunal, para assumir a área de processos do Tribunal, e aí saí para vir, 2022, para o LabLuz. E o que acontece? Eu sei que a fila da TI, eu não sei como é nos outros tribunais, aqui no Ceará, bem tranquilo, a galera tá sem fazer nada, de boa, zen, né? Em geral, numa rede, deitado, lotada de coisa. Eu não consigo conversar sobre a fila da TI, porque a fila da TI é um troço que é articulado num grau da hierarquia que é assim, você precisa de um desembargador de tantos juízes e da secretária de tecnologia para discutir a fila. Para discutir, olha, isso que está no quarto lugar, a gente está jogando para o terceiro por causa de. E aí, só conseguir a agenda dessas pessoas é um parto. E demora muito. E aí,
até que, pronto, consegui a agenda. E aí eu agora tenho que convencê-las de que essa coisa que a gente está querendo experimentar é mais importante, ou tão importante quanto, ou merece alguma importância para subir um pouquinho na fila e chegar naquelas 10 primeiras que consegue ter alguma força de trabalho dedicadas a ela. Porque as 100 depois estão só esperando, né? Então, uma coisa que a gente definiu aqui foi: vamos fazer o que a gente alcança. Tem uma fala da Grazi Mendes que falou para nós no Fast Labs lá no Rio Grande do Sul, né? Até onde a sua caneta alcança. E a gente voltou do Rio Grande do Sul meio com essa ideia de vamos fazer aquilo que só depende de nós. E não é que eu não queira colaborar. Quem entrou em contato com o Labiluz esses dias, ou esses dias não, a qualquer tempo, eu adoro colaboração, acho massa fazer trabalhos juntos com outros laboratórios e tal, mas eu não faço nada que eu dependa. Por exemplo, nosso chatbot poderia dar uma informação que é a seguinte: qual é a movimentação processual, qual é a última movimentação processual desse processo aqui? Pá. A pessoa poderia fazer essa pergunta e o chatbot ia entrar no sistema, olhar e dizer, foi isso aqui, ó, foi um pedido de vistas, ou foi concluso para despacho. Mas ele não faz. Por quê? Porque eu preciso de um web service que faça essa consulta. Quem vai fazer esse web service? Aí, não, como eu sou de TI, eu posso fazer isso, posso. Mas quem vai me dar autorização para acessar aquela base? Em algum momento eu preciso da TI. E se eu preciso da TI, eu entro naquela fila. Em que posição? Na 111. E qual é a que está sendo analisada agora? Da 1 a 10. Aí a gente vai marcar uma reunião para levar esse do 111 para a 9, ou a 8, ou a 10, para ver se a gente chega ali na execução, com algumas perspectivas assim de um mês ter pronto. Aí eu disse, não, eu quero esse robô rodando amanhã. Eu tenho condição de fazê-lo rodar amanhã com essa funcionalidade a menos. E aí a gente foi cortando. Que funcionalidades eu não consigo fazer dentro do laboratório? E aí, por exemplo, quando alguém pergunta uma coisa que o robô não consegue dizer, aí ele diz assim: clique nesse link e abra o balcão virtual direto com a unidade. E aí a pessoa vai. Então, eu deixei para a unidade o atendimento residual, que eu poderia, inclusive, poupar esse para as unidades se eu tivesse esse acesso lá na TI, mas eu sei quanto custa ter. Então, Vanessa, eu nem colaboro. Eu digo, dá para a gente fazer sozinho? Façamos. Não, não dá. Então vamos adquirir essa habilidade. Para uma hora dá. E aí eu estava citando o experimento que a gente está tendo agora de arquitetura e design de ambientes e ciência comportamental, né? Não sei nada disso. E não sei quem sabe. E eu não vou atrás disso, eu vou atrás de aprender agora. Porque quando eu souber, a gente vai executar e vai testar. Ah, não funcionou. Ah, mas foi o teste perfeito. Foi o melhor teste de ciência comportamental que já... Não, não foi, mas foi o que a gente conseguiu. A gente conseguiu, sem esperar uma pessoa, olha, tem uma solicitação para tal pessoa dar um dia por semana para esse experimento. Velho, isso vai demorar, isso vai. E a gente está na fase de se provar, como você falou. E aí, tem uma outra coisa que eu faço, parece que tudo que a gente faz dá para aferir, não é? Eu costumo dizer para os meninos aqui, a gente tem uns 10% ali que a gente investe. Vou dizer um investimento. A cultura da inovação, né? Tornar o nome do laboratório conhecido e para que as pessoas saibam que tem um laboratório no judiciário, que a gente tem algumas coisas que a gente tá contribuindo com atividade fim. E aí, por exemplo, hoje no fórum daqui de Fortaleza, tem uma coisa que é, nossa, protetor auricular para pessoas com diversidade auditiva, autistas e tal. A gente pensou na campanha, a gente fez a cotação dos protetores, a gente fez, enfim, a gente fez vídeo anunciando, isso virou matéria e tal, e entregou tudo pronto para a diretoria do fórum. Olha, por que não? Isso a gente entregou há 20 dias do Dia Mundial do Autismo, né? Tava pronto, não tinha como dizer não para aquilo, assim. E aí se fez, e hoje o fórum tem protetor auricular, e a gente não mede nada com isso, não sabe o que mudou depois. Mas a gente gostou de entregar aquilo. É uma coisa que faz diferença para um grupo de pessoas que é bem vulnerável a ambientes como aquele, que faz barulho e tal. E levou o nome do laboratório. Olha, tem uma galera pensando novidades aqui para o tribunal. Pronto. E aí teve uma outra ação, eu estava citando essa ação. Aqui tem história. A gente cruza com a história o tempo inteiro e não se toca disso. E aí tem um trabalho não sei se tem alguém da Justiça Federal de São Paulo aqui que faz, que o André Tamura cita muito esse caso, que nasceu numa oficina da UiGov. A ideia de fazer um trabalho meio de bibliotecário, de pegar as ações de inovação e colocar num
num feed ali, num link olha, tudo isso aqui aconteceu essa semana da inovação. Todo mundo, assim, tem uma galera que sabe que serviço é esse que eu estou falando, que é da Justiça Federal de São Paulo, e eu consumo aquilo ali. E um dia aquilo ali chegou para mim e eu achei num daqueles links uma startup indiana que coloca QR Codes em lápides. O QR Code você escaneia e você vê momentos da vida daquela pessoa que está sepultada ali. E aí eu vi isso e disse, cara, isso aí vai dar samba lá no TJ. Vou fazer isso aí. Aí a gente fez e a gente implementou. A gente fez os QR Codes. E eu não dependia de ninguém. A gente fez os QR Codes, a gente fez. Olha aí, a Márcia está dizendo que vão levar isso para a Justiça Federal do Paraná. Eu adoro quando as coisas se replicam, adoro, adoro. E aí o que foi que a gente fez? Eu estou aqui numa mesa, num balcão, e tem um QR Code aqui do lado. Aí eu vim aqui para protocolar qualquer coisa. Aí eu escaneio aqui o QR Code e aí aparece um videozinho dizendo assim: você sabia que o advogado da Maria da Penha deu entrada nesse balcão no processo que originou a lei que hoje influencia o combate à violência contra a mulher no país inteiro? E aí mostra vídeos, mostra tudo que a gente tem desse caso, desse balcão. Olha, nesse balcão aconteceu isso. Então você está tocando a história e não sabia. Você veio só deixar um papel, ou protocolar qualquer coisa, ou pedir qualquer coisa, mas você acabou de encostar os cotovelos na história. E aí a gente colocou também teve um júri, que o maior júri da história do judiciário cearense, o júri do Curió. Aí na sala do júri a gente botou fora, né, um QR Codezinho, a pessoa escaneia. Sabia que atrás dessa parede aconteceu o maior júri? Aí tem uma matéria massa que roda, e a pessoa tem entretenimento enquanto está esperando uma audiência, porque ela sentou na história e não sabe, ela bebeu água na história e não sabe, ela encostou o cotovelo na história e não sabe, a gente lançou o Aqui Tem História. Eu estou medindo o resultado disso? Não estou. Mas a gente está sendo lembrado e levando a inovação. Olha, tem gente pensando novidade para o judiciário e é o LabLuz ali. Ó. Então, de vez em quando, a gente faz algumas entregas dessas que eu chamo de investimento. Vamos investir em imagem. Né? Eu não vou conseguir testar, eu não vou saber o resultado que isso tem, mas a gente é capaz de fazer, não depende de ninguém e a gente consegue entregar. E a gente levou para a assessoria de comunicação um troço pronto. E aí hoje isso é uma campanha perene no tribunal. Eles já levaram para o interior do estado. Olha, nessa casa funcionou a vara onde a primeira juíza mulher do Brasil exerceu a sua magistratura. A primeira vara dessa juíza. Aí tem lá um QR Codezinho mostrando a história dela e tal. Enfim, aí tem isso. Agora tá rodando no estado inteiro. Em todo canto. Olha, sabia que aqui a pessoa que morava, nasceu nessa casa ou que trabalhou aqui nessa casa, hoje é ministro do STJ? Coisas assim. A gente vai conectando a vida das pessoas com a história do judiciário. E nasceu daquela newsletter que é feita pela Justiça Federal de São Paulo. Aí veio lá, só que é esse lance de você estar atento, né? Opa, isso aqui dá samba. Aí trazer, adaptar e fazer. Adoro colaborar, mas se eu fosse colaborar, eu ainda estava hoje esperando para lançar o meu chatbot. E eu já entreguei o chatbot como sendo uma competência, tipo, ó, operacionaliza isso aí, que a gente já testou e funcionou. Mas entende, Vanessa, que foi uma estratégia, uma escolha. Posso fazer colaborando e sou fascinado pelos resultados da colaboração, mas eu não deixo um gap de colaboração me parar. Ou não faremos, porque não somos capazes, ou faremos porque fulano se comprometeu e vai entregar isso aqui, ou então vamos adquirir essa habilidade e vamos fazer. Mais alguma pergunta? Tem um elogio a esse quadro aí atrás. Que bonitinho esse duplo diamante aí, viu, Márcia? Viu? Desenhei. Muito Esse aqui já bacana. facilita também para mostrar rapidamente nas visitas como que é o design thinking, né? Sim, sim. Fotografia do pensamento. Muito massa. Ok, acho que a gente já estourou nosso tempo aqui, né? Tá. E não quero te ocupar mais, e as pessoas também, né, já começam a sair. Perfeito. Mas, nossa, insights muito brilhantes, assim, a gente colhe dessa conversa, como sempre. Te agradeço muito. Essa última fala aí também é super importante, né? Ó, o doguinho do Tamura, não vi. Eu também não vi não esse doguinho aí, né? Eu não tô vendo o chat, vou abrir aqui até para ver. Ah, agora vi. Eu também adorei o papo, Márcia. Fico à É o disposição. Uni Tamura, o nome do doguinho. Então, muito obrigada, gente, pela participação. Ok.
Obrigada. Eu sei que você está cansadíssimo, que acordou de madrugada para Eu cheguei viajar. agora há pouco, eu cheguei É, meio-dia aqui. nossa, meu voo atrasou ontem também, então eu cheguei 2 da manhã em casa. E, né, estamos aí. Então eu sei que você está cansadão, mas muito obrigada e deve estar também com o trabalho atrasado aí. Ó, a galera É, mandando abraços e cumprimentando aí a gente, você, sua generosidade. Compartilho disso. E bacana, valeu, pessoal. muito obrigada, Obrigadão. valeu. Amei o Tchauzinho. papo. Tchau, gente. Valeu. Até o próximo. E até semana que vem, Márcia e todo mundo que for para a Até Semana de semana que vem. Inovação. Isabel também, ó. Tô vendo as meninas aí que estão indo também. Jaque, Elisa, Miri, tem uma Nos vemos lá. pura. Nos vemos. Tá, valeu, até mais. Tchau, gente. Tchauzinho, Até. pessoal.